prevenção de acidentes de trabalho em residenciais. E o nosso convidado é o cabo Alex Perim, do Corpo de Bombeiros. Ele é bombeiro há 14 anos, tecnólogo em segurança pública e superior em direito. Obrigada. Já estou convidando ele para vir em outros cursos aí, a gente já aproveita, né? O pessoal que tem o know-how, assim, experiência, já convida para outros momentos. Pesado, hein? Boa tarde, tudo bem, pessoal? É um prazer estar com vocês, falar um pouquinho sobre segurança, né? Alguns aqui, não sei se é sorte ou azar, mas já assistiram algumas palestras minhas, né? Alguns treinamentos. Eu espero que sempre eu possa agregar conhecimentos, porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode nos tirar. A única coisa que nós temos e ninguém pode nos tirar é o conhecimento. E a segurança, como foi dito, né, a gente tem tendências a terceirizar algumas coisas e sempre colocar a culpa em outras pessoas. E a gente muitas vezes peca por isso, né? Aquela coisa do brasileiro de, isso nunca vai acontecer comigo, não vai que não dá nada, né? E passa o sinal vermelho só dessa vez, né? E acaba acontecendo problemas muito graves por causa disso. Então a gente tem que se eximir desses problemas. Eu tinha um professor que ele falava assim, na dúvida, abstenha-se. Vai atravessar a rua, vem um carro, vai, não vai, foi, atropelou, morreu. Então na dúvida, abstenha-se. E a segurança é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida, né? Eu vim aqui falar sobre um pouquinho sobre segurança e sobre prevenção de acidentes. E eu acredito que vocês já devem estar muito felizes de ouvir por isso, né? Porque ficaram a semana inteira ouvindo isso. Então, em vez de falar só sobre acidentes nas empresas, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos lares. Que na verdade, assim, o lar, né, é o nosso esconderijo, né, de segurança, o nosso forte de segurança, onde nós sabemos que ali nós estaremos sempre seguros, não é verdade? Nem é sempre assim, né? E nós precisamos saber que dentro dos nossos lares nós também precisamos ter algumas regras de segurança. E é um pouquinho disso que eu vou falar com você. Gente, é um bate-papo, tá? Então eu quero que, se vocês tiverem alguma dúvida, levantem a mão, perguntem. E eu vou aprender também com vocês, porque cada um tem uma experiência diferente de vida, né? Eu posso ter uma experiência em resgate, que eu já trabalho, vou fazer 15 anos já no bombeiro, trabalhando em resgate e incêndio. Mas vocês podem ter uma experiência em uma outra situação que também pode agregar a mim. Então, fiquem à vontade a hora que vocês quiserem também para me interromper, para fazer perguntas, por favor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre educação pública e prevenção de acidentes. O bombeiro tem um trabalho que chama Programa Bombeiro Educador. Eu estava até comentando aqui, eu faço esse trabalho de educação pública e de prevenção de acidentes com crianças da 4ª e 5ª série e do 8º e 9º ano. E eu levo para eles também essa questão de segurança nas residências. Porque quando a gente sai para trabalhar, quem fica em casa são nossos filhos, né? E a gente precisa não só nos preocuparmos com a nossa segurança, mas principalmente com a segurança deles. Quem tem filho sabe que se alguém pisa no dedo do filho, dói na gente, né? Então a gente precisa muito tomar cuidado com isso. Principalmente quando nós nos deixamos em casa. E nós temos visto, com as ocorrências que nós atendemos dia a dia, principalmente nesse período de pandemia, que as pessoas ficaram muito em casa, que as ocorrências com problemas dentro de casa aumentaram bastante. Então a gente precisamos modificar alguns maus hábitos. E aí a gente começa a falar sobre questões bem simples. Por exemplo, dentro de casa, um dos lugares mais perigosos de casa, a cozinha, né? Fogão. Como usar o fogão? Tem uma criança em casa e criança não para e ela corre para lá e para cá. Eu tenho um neto, eu tenho um sobrinho, e aí você vai pegar, vai cozinhar, coloca a panela naquela primeira boca do fogão, porque é mais fácil para você mexer, ou colocar para lá e para cá, e aí você deixa lá, e aí vem a criança correndo, bate no cabo da panela, vira a panela com o que tiver dentro, queima a panela, queima você. Então a dica de segurança do fogão, que todo mundo aqui já ouviu falar, usar as bocas do fundo do fogão, cabo da panela virado para o lado de dentro. Não, mas em casa todo mundo é adulto, ninguém... Tudo bem, mas se alguém passar e bater no cabo da panela, vai acontecer o acidente do mesmo jeito. E como eu falei, é acidente, ninguém faz porque quer. Então vai acontecer no momento que mais vai ter problema, vamos dizer assim. Vai ter uma panela lá com óleo. Vai ser nesse momento que vai acontecer um acidente grave. Porque se for uma coisa simples, você não vai nem lembrar. Agora, quando os acidentes são graves, realmente eles marcam as nossas vidas. Há pouco tempo atrás eu estava dando palestra, dando aula desse programa Bombeiro Educador, em uma escola, alunos da 5ª série. E eu estava falando sobre a questão de fogo nas panelas. A pessoa pôs um óleo lá e esqueceu para fritar uma batata, esqueceu. Foi fazer outra coisa, esqueceu lá. Pegou fogo,
acendeu, né? Chama ponto de fulgor. Todo material tem um ponto de fulgor. O que é o ponto de fulgor? O material ele chega a uma determinada temperatura e aquela temperatura ele acende, ele pega fogo, mesmo se não tiver fogo em volta, que é o ponto de fulgor dele. Ele começa soltando fumaça e é assim que começa com o óleo na panela, ela começa a sair um pouquinho de fumaça, sai um pouco de fumaça, de repente ele acende, porque ele chegou ao ponto de fulgor dele. E aí o que acontece? O óleo ele está em uma das categorias dos combustíveis líquidos. Hoje tem uma categoria diferenciada, que é a categoria K, né? Kitchen. Justamente por causa de cozinha. E aí, qual que é uma das características principais do óleo quando ele está pegando fogo? A gente pensa em fogo, a primeira coisa que a gente pensa em fogo é o quê? Jogar água, né? Jogar água. Primeira coisa, fogo é água, né? E a gente percebe que nem sempre as coisas são resolvidas com água. Por exemplo, se eu pego materiais pirofóricos, que são materiais... a definição do material pirofórico é que quando eles estão em combustão, eles reagem violentamente com a água. Opa! A definição dela é essa. Então não dá para usar água nele. Mas saindo um pouco dessa questão, que é uma questão um pouquinho mais aprofundada no assunto, voltando no óleo. Quando eu jogo água no óleo, o que acontece? O óleo ele é menos denso do que a água. Então o que vai acontecer? A água vai descer por baixo do óleo. O óleo, o ponto de fulgor do óleo é em torno de 380 a 400 graus. E a água evapora a 100. Nossa, então tem uma temperatura bem mais alta que o óleo. Então o que vai acontecer? A água vai descer, entrar por baixo do óleo e ela vai evaporar dentro da panela. 1 litro de água se transforma em 700 litros de vapor. Então o que vai acontecer? O vapor vai jogar o óleo pegando fogo para fora e em quem estiver perto. Isso se chama boil over. Na verdade, essa evaporação joga todo o óleo para fora. Então, eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês terem uma ideia do que seria essa situação. Percebam que é uma panelinha bem pequenininha, uma frigideirinha ali, ó, bem pequenininha, com óleo e um copo de água. Veja a reação que acontece. Percebam que o que começa a sair é o vapor. Só que como ele já está por baixo, ele joga para cima o óleo pegando fogo, que faz com que as chamas se dissipem. Agora pensa isso dentro de um apartamento da MRV, que a cozinha é 2 por 1. Essa cozinha é grande, hein? Essa é o luxo. Percebam, eu estou falando de uma panelinha pequenininha e um copo de óleo. E deu todo esse problema. Então o que acontece? São pequenas coisas que acontecem na nossa casa que podem causar acidentes graves e que a gente deve evitar. E quando eu estava falando com as crianças sobre isso, eu via que as crianças estavam olhando para a professora, toda hora olhando para a professora. E a professora de blusa, de manga longa. Aí enquanto eu falava, todo mundo olhou para a professora levantou a mão e falou, posso dar um testemunho? Eu falei, claro, pode falar. Ela falou, tá todo mundo olhando para mim, então eu vou falar. Eu estava na minha casa, eu tenho uma filha recém-nascida, e isso aconteceu faz acho que 9 ou 10 meses, quase um ano. E eu coloquei óleo numa panela para fritar uma carne, e a minha filha chorou no berço. E eu corri para ver o que estava acontecendo. A hora que eu cheguei lá, ela estava fazendo gracinha e eu esqueci a panela no fogo. E fiquei brincando com ela no quarto. Quando ela sentiu o cheiro de queimado, tinha uma cortina atrás do fogão. E é outra coisa que a gente tem que evitar ao máximo. Colocar materiais que possam pegar fogo perto do fogão. Isso a gente tem que tirar, excluir isso da nossa vida. O que aconteceu? Pegou fogo no óleo, acendeu a panela, o óleo que estava na panela e pegou fogo na cortina. A janela da cozinha dela dava de frente com a garagem. E o sogro dela trabalha com pinturas metálicas. Então tinha tinta, tinha gasolina na parte de fora exatamente na parte de fora da garagem. Mas é aquela coisa, nunca vai dar, não dá nada. Não, eu vou colocar aqui no cantinho, tá, que tá seguro, não dá nada. Aí o que aconteceu? Ela se desesperou porque ela lembrou dos produtos que tinham pro lado de fora, correu para pegar a panela. Olha o erro, pegar a panela para tirar de lá.
A hora que ela pegou, o cabo da panela já estava derretendo com uma temperatura muito alta. Ela virou rápido para jogar, o marido dela vinha atrás dela. Ela trombou com o marido dela, jogou óleo nele e nela. Ela ficou 3 meses internada e ficou desenganada pelos médicos. Aí ela levantou a blusa e mostrou os braços até próximo à axila assim. A pele dela parece um pano torcido, porque as cicatrizes de queimaduras são umas cicatrizes muito graves. E ela teve sorte de não ter falecido, porque ela chegou a ficar desenganada pelos médicos. O que acontece? Além das queimaduras superficiais, não só superficiais, que ela teve queimaduras muito profundas, todo aquele calor fez com que ela inalasse uma temperatura muito alta e isso prejudicou inclusive os pulmões dela. A partir de 60 graus, as nossas vias aéreas elas já começam a ter ferimentos. Então qualquer temperatura a partir disso já começa a causar ferimentos nas vias aéreas e podem também causar ferimentos nos pulmões. Quem lembra daquele acidente da Kiss, do incêndio da Kiss? 99% das pessoas que morreram não morreram queimadas, elas morreram intoxicadas e por travamento da glote através dos ferimentos das vias aéreas, asfixiadas. Então, além das queimaduras que ela teve no corpo, ela teve esse problema das queimaduras das vias aéreas, coisa séria. Tudo isso porque ela esqueceu uma panela no fogo. Aí você fala assim, não, mas não podia fazer isso, ela não sabia, não tinha um bombeiro para ela dar uma palestra e falar que não podia pegar a panela. Beleza. Há 4 anos atrás, um bombeiro, que já fazia 8 anos que ele estava na corporação, se casou. O homem nasce, cresce, fica bobo e casa, né? Em casa é diferente. Casou, foi ter a família dele, foi viver bem. E aí ele comprou um apartamento, tudo um apartamento novinho, pintado, tinha comprado na planta, tinham acabado de se mudar, colocou a panela para fritar, batata e esqueceu lá. Começou a pegar fogo no óleo, aquela chama preta começou a sair, ele falou, meu, vai acabar com a pintura da minha casa. Olha só. O que ele fez? Pegou a panelinha, bombeiro, gente, eu não estou falando de gente que não tem instrução, tá? O cara formado que tem a mesma instrução que eu. Pegou a panela pelo cabo, saiu levando ela pegando fogo. No caminho tinha a lavanderia, ele bateu sem querer numa toalha, a toalha mexeu a panela e jogou o óleo fervendo nele. Como eu falei para você, o óleo começa a pegar fogo com 380 graus. Isso caindo na pele, é a mesma coisa você jogar água em gelo, ela liquefaz a pele. Então ele teve queimaduras de 3º grau no abdômen, até nas regiões genitais ele teve queimaduras graves. Ficou afastado 7 meses do corpo de bombeiros, teve que fazer enxerto, tudo. Por quê? Porque na hora, em vez dele, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é apagar o fogo, desligar o fogo do fogão. Depois, eu tenho tampa da panela? Tenho. Tampei a panela. Se eu tampo a panela, eu causo abafamento, retiro o oxigênio. Se não tem oxigênio, não tem fogo. Apaga. Coisa muito simples. Ah, mas essa panela é uma panela antiga, ela não tem tampa. O que eu faço? Guardanapinho, umedeço o guardanapo, não deixo ele úmido para não cair, e é o que acontece com o copo, né? Umedeço só para ele demorar um pouco mais para pegar fogo, coloco em cima da panela. É instantâneo. Vai apagar o fogo e não vai ter problema nenhum. Perceba que assim, o que falta numa situação dessa? Primeiro, calma, porque o desespero é a pior coisa. Acabei de falar com um amigo meu que eu encontrei, ele estava falando para mim, a gente estava conversando sobre primeiros socorros. Aí ele falou assim, olha, eu sei fazer RCP, só que eu não sei, se eu tivesse que fazer RCP em alguém da minha família, eu não sei se eu iria conseguir. Por quê? Psicológico. Aí eu falei para ele, olha, eu fui uma vez em uma festa de aniversário, e a festa era do filhinho de uma enfermeira, que ela trabalha no centro cirúrgico, uma pessoa que conhece muito mais de primeiros socorros e da parte médica do que eu. E nós estávamos lá, ele estava começando a andar, um aninho, estava andando, pegou um salgadinho, enfiou tudo na boca e engasgou com o salgado. E da onde ele estava, eu conseguia vê-lo, mas ele estava mais próximo da mãe dele. E aí ele fez aquele sinal característico do engasgamento, pôr a mão no pescoço, né, e começar a grunhir, né. Aí o que a mãe fez? Saiu correndo, pegou ele no colo e ficou chacoalhando, que nem uma louca, desesperada. Eu corri, peguei a criança no colo dela, fiz a técnica de desengasgamento, rapidinho ele desengasgou. Aí eu falei pra ela, meu, você sabe o que você tem que fazer? Aí ela falou assim, ai, mas é meu filho, eu me desesperei. Dá pra julgar? Não dá. Meu pai engasgou quando eu tinha 16 anos. Eu tentei segurar ele, ele caiu, bateu com a costela na mesa, quebrou 2 costelas, desmaiou, eu segurei ele, caiu por cima de mim. Eu falava assim pra minha mãe, liga pro bombeiro, liga pro SAMU, liga pra alguém pra vir ajudar. E ela ficava assim, travada, sem saber fazer, sem saber o que fazer. Então a primeira coisa para eu ajudar alguém, eu sempre falo isso nas minhas palestras, se eu não tiver calma,
eu não faço nada. Eu atrapalho e não ajudo. Então a primeira coisa, eu preciso ter calma para ajudar. Inclusive nessa situação eu falei com ela, falei assim, olha, hoje eu estava aqui, mas e o dia que acontecer isso e criança engasga muito, e você estiver só você e ele, você tem que condicionar a sua mente de que você vai ter que ajudar e você vai ter que fazer o que precisa fazer. Aí depois de uma outra oportunidade que ele engasgou, ela falou, olha, eu consegui fazer. Eu lembrei do que você falou e eu consegui fazer o desengasgamento. Então a primeira coisa, calma. Porque algumas coisas são muito óbvias. Igual eu falei pra vocês, pegou fogo na panela. Primeira coisa que eu vou fazer, desligar o fogo. É meio óbvio. Se eu desligar o fogo, não tiver aquela cortininha atrás do fogão, que não é pra ter, né? Se não tiver aberto lá e eu desligar o fogo e sair de perto, vai queimar o óleo, tudo bem, vai pretejar um pouquinho a panela, mas até acabar o óleo, vai acabar o óleo, vai apagar o fogo e já era, não precisa fazer mais nada. Ah não, mas eu lembro que eu posso pôr a tampa, vai tampar e não vai nem pretejar minha parede. Maravilha. Mas para eu lembrar disso, eu preciso de calma. Se eu não tiver calma, eu não consigo fazer nada, beleza? E perceba, a gente está falando do fogão, olha o tempo que a gente ficou falando só do fogão. E eu falei do fogão, do risco de cair alguma coisa, de trombar, bater no cabo de uma panela, ou de uma panela de óleo, por exemplo, que pega fogo. E a gente estava falando que a nossa casa é o nosso asilo inviolável, super seguro, que não tem problema nenhum. Então vamos continuar na cozinha. Há pouco tempo atrás, fomos numa ocorrência, a mãe guardava os produtos de limpeza debaixo da pia da cozinha. E lá tinha um litro de água sanitária que ela usava para desinfectar os alimentos. O vidro caiu, bateu e rachou. Aí ela correu, pegou, não tinha onde pôr, tinha uma garrafinha de Sprite, falou, vou pôr aqui dentro. Colocou lá dentro, fechou e colocou lá. O filho dela foi, criança, olhou e falou, Sprite, e bebeu. Estou falando de ocorrência que eu atendi, tá? Não é de alguém que me falou, não. Bebeu, começou a chorar, a gritar, ela percebeu o que tinha acontecido, nós levamos ele, teve que fazer lavagem estomacal, teve queimaduras pelo esôfago, pelo estômago. Por que eu estou falando isso? Vocês percebam que assim, quando que ela imaginou que o filho dela, engatinhando, ia pegar a garrafa lá de dentro, ia conseguir abrir e tomar achando que era refrigerante. Ela não fez por mal, é acidente. Mas são coisas que nós devemos evitar. Então, produto de limpeza, lugares altos, pode falar. Eu tive uma experiência assim também. Eu comprei uma jarra de suco e a minha irmã comprou igual. Só que a minha irmã colocava chá quente. Sim. E eu colocava suco. E o meu filho, hoje ele já é moço, mas ele tinha 5 anos. Aí ele foi na minha irmã. E a minha irmã estava com a jarra em cima da mesa. Ele puxou a jarra. A jarra caiu por cima dele, quente, teve um problema. E ele gritou, na hora que ele gritou, eu estava junto, eu estava lá do lado, eu, minha irmã, todo mundo estava lá. E aí ele gritou, quando ele gritou, a minha irmã gritou, ó o chá, entendeu? Ele assimilou o suco com o chá. Sim. Que ele foi tomar. Quando eu puxei, aí na hora do desespero, eu puxei a camiseta dele e a pele já saiu. Já saiu toda a pele dele. Eu não lembrei do soro fisiológico que tinha na geladeira, por causa do desespero lá dele gritando. Que ele começou a rolar no chão, no chá. De dor. De dor. E aí eu liguei para a pediatra dele falou, leva para o hospital. Eu falei, não vou levar que vou internar ele. Eu quero levar no consultório. Aí eu levei no consultório, chegou, ele foi chorando. Eu abria o vidro do carro, ele respirava. Eu fechava o vidro do carro para não contaminar, ele gritava. Era complicado até chegar no consultório. E aí eu cheguei no consultório, já estava na porta, lá no portão, esperando. Aí ela já estava com o soro fisiológico na mão, ela só jogou em cima dele. Ela falou, você não lembrou do soro? Eu falei, não. Na hora do desespero, você não lembra de nada. Se você não for uma pessoa bem centrada, sim, sem dúvida. Se desespera. A questão do soro, na verdade, o que é? Quando a gente queima, a gente perde muito líquido, né? A temperatura do local aumenta muito, a gente perde muito líquido. Então, hidratar. A gente precisa hidratar. Aquela coisa, pelo amor de Deus, acho que ninguém acredita mais na pasta de dente, né? Quando queima, passar pasta de dente, isso não existe, né? Então isso não pode mais. Outra coisa, não em questões de grande queimadura como no caso dela, né? Aí a água, o soro fisiológico, melhor ainda, porque o soro, além de hidratar, ele tem proteínas que vão ajudar a reconstrução, né? Mas queimaduras menores, o que eu posso usar? Gelo.
Lembrando que a pele já está danificada, então eu não posso deixar o gelo muito tempo, mas quando eu passo o gelo, o que é a formação de bolhas, por exemplo, da queimadura de segundo grau? É uma espécie de hemorragia ali de líquidos, né, do corpo que está saindo para suprir o líquido que perdeu na queimadura. E aí, como a pele ainda não rasgou totalmente, ele enche e cria a bolha. A partir do momento que eu passo gelo, eu faço com que a vasoconstrição diminua a saída de líquidos e eu impeço a formação de bolhas, além de estar diminuindo a temperatura e hidratando o local. Então o gelo é muito bom para isso. Em maiores quantidades, o soro fisiológico é excelente para isso, até porque dá a sensação de reconforto por ter perdido aquele líquido. Então o corpo já assimila isso aí. Vocês percebem que são pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente acha que não tem problema, que não vai dar nada, mas que a gente poderia ter evitado. Outra coisa eu falei do produto de limpeza, que a gente não vai deixar mais ao alcance de crianças. E de preferência identificar tudo isso, né? Em lugares altos. Outra coisa, ainda dentro da cozinha. Quanto de material cortante que a gente tem na cozinha? Faca, tesoura, que qualquer criança pode chegar, porque sempre fica numa gavetinha ali perto do fogão, porque aí eu pego aquela colher para mexer nas panelas, né? E sempre fica ali embaixo. Quanto que é a facilidade de uma criança mexer com isso? E eu falo porque eu mesmo já aconteceu comigo. Eu chegar, criança, pequeno, pegar uma tesoura que estava ali embaixo, uma tesoura pontuda, sentar no sofá e ficar cortando papelzinho. E meu pai sentado no chão, e a tesoura caiu da minha mão nas costas do meu pai. E fincou nas costas do meu pai. Então assim, foi uma coisa que não foi grave, mas poderia ter um outro desfecho, né? Então, gente, as coisas dentro de casa a gente precisa tomar muito cuidado. Eu estou falando de um cômodo, e vocês já perceberam o tanto de risco que pode ter em um cômodo. Então, facas, objetos cortantes, objetos perfurantes, longe de criança, porque pode acontecer problema. E quando eu falo longe de criança, eu falo assim, mas eu não tenho criança em casa, beleza. Há pouco tempo atrás a gente foi numa ocorrência que o cara desossando, um açougueiro desossando, a faca já, assim, uma faca antiga, com a ponta bem fininha, ele desossando, escapou a faca e ele pôs o pé, né, para amortecer a queda. A faca caiu de ponta e atravessou o pé dele. Então, mesmo se eu souber, e o açougueiro sabe mexer com faca, mas mesmo se eu souber, eu tenho risco de ocorrer acidentes. Então a gente precisa diminuir as possibilidades, para que realmente a nossa casa seja um lugar de segurança totalmente. Pode falar. Em casa, a minha mãe lavando louça, né, assim, e acaba molhando muito o chão. E uma hora eu fui passar, quase deu uma vacilada. E aí eu falei, vamos colocar aquele antiderrapante. Então, umas coisinhas que a gente tá no dia a dia acaba perdendo a noção, para evitar que ela caísse mesmo, né? Quer ver hoje em dia que a gente tem o porcelanato, né? Aqueles porcelanato polido, caiu água naquilo, vira um sabão. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Já que puxou esse assunto, a gente vai para o banheiro também. Outro risco iminente, porque mas o porcelanato polido é lindo, mas se eu coloco ele no banheiro, fica o sabão o banheiro inteiro. Então eu preciso tomar cuidado. Esses materiais antiderrapantes é necessário. Mas não tem nenhum idoso na minha casa. Não é só questão do idoso. Se eu cair dentro de um box e eu bato naquele box, o box vai estourar. Mas ele quebra em pedacinhos pequenos, vai te cortar do mesmo jeito. Não vai ter grandes cortes, mas vai machucar, vai causar problemas. Então a gente precisa evitar os problemas. Quando a gente vê, por exemplo, mas tem aquelas barras de segurança no banheiro. Nossa, mas isso aqui é para velho. Não é para velho. Aquilo é para segurança. E quando se fala em segurança é para todos. Tá? Você pode sobre a panela de pressão. Panela de pressão, há pouco tempo atrás nós tivemos um acidente de panela de pressão numa escola aqui. É verdade. Qual que é o grande problema da panela de pressão? A válvula. A válvula dela, que precisa ser limpa. Se a válvula dela estiver limpa, a possibilidade de um risco de um acidente é mínima. Até porque ela tem duas válvulas, né? Ela tem uma válvula que fica, que é uma válvula de segurança, e a válvula de suspiro, que é para onde sai a pressão. Então quando uma não funciona, a outra é para funcionar. Só que o que acontece? Tudo tem um prazo de validade, até nós temos, né? Chega uma certa idade, que não tem mais jeito. A panela de pressão é a mesma coisa. Se eu não estiver atento a essas válvulas, tanto a de suspiro quanto a de segurança, o risco de ter um problema é considerável.
De tempos em tempos a gente vê um acidente com isso, mas depois que criaram essa válvula de segurança secundária, que as panelas antigas não tinham, depois que colocaram essa segunda válvula, diminuiu muito os acidentes, muito mesmo. No entanto que assim, aconteceu há pouco tempo atrás, mas há quanto tempo vocês não ouviam falar desses tipos de acidentes? Então, para evitar, sempre fazer uma limpeza da válvula de suspiro. E verificar se a válvula de segurança está funcionando. Se você mexer na válvula do lado da tampa, você vê se ela está funcionando. Se ela estiver funcionando, porque o que acontece? Antes de explodir a panela, vai estourar a válvula de segurança e vai sair a pressão. Ela vem com a escovinha para limpar a válvula de... Exatamente. Então percebam... também, porque não é só a saída, ela tem os pininhos laterais também dentro da tampa que precisa ser limpo. Limpos por causa... Tanto a entrada... O que acontece? Às vezes você vai cozinhar alguma coisa e acaba saindo resíduos ali, do feijão, do que for, e vai aumentando ali, fora a gordura que vai saindo também do vapor. Isso aí com o tempo vai formando uma crosta, até que tampa tudo aquilo. E a pressão tem que sair para algum lugar. Por isso que as válvulas foram adicionadas à tampa, porque se você não tem esse costume de fazer essa limpeza, pelo menos tem uma válvula de escape ali para te ajudar. Agora, pode acontecer das duas darem problemas? Pode, e aí acontece o acidente. Beleza? Então a gente estava falando aqui sobre a cozinha. Outra coisa muito importante, remédios. Balinha, a semelhança do remédio com a balinha, principalmente com crianças, ou de tomar remédio errado, porque colocou num lugar errado, e falou assim, não, mas não tem criança, mas acontece, tá meio apagada a luz, você vai lá, o remédio eu deixei aqui, você vai lá, pega o remédio e toma, e não é para aquilo que você queria. Então, muito cuidado. Não, nunca acontece. Acontece ou não acontece? Acontece, gente. Isso aí pode falar. Então, eu tenho alergia a certos tipos de medicamento, né? E eu lá no São Francisco, né? Eu fui lá tomar uma injeção. Ainda bem que eu fiquei lá para fazer o raio-x, né? Aí demorou o prazo de 1h30 que demorou para fazer. Lá antes, quando a moça me chamou, eu já estava começando a me passar mal. Eu falei assim, aí eu tinha machucado meu pé, então eu tomei uma injeção para dor. E a Profenite, ela quase me matou. E é uma alergia que ela vem assim, aí começou a me fechar aqui a glote, aqui, ó. E eu não conseguia respirar. Então o medicamento é um certo risco mesmo de ter matado uma pessoa. Assim, vocês percebam que assim, que a nossa casa não é tão segura quanto a gente imagina, né? Aí agora eu estou falando para vocês da cozinha, que tem vários riscos, mas esses riscos são estendidos para todos os lugares, né? Os quartos, para o banheiro, para todo lugar da casa. E uma coisa que assim, durante essa semana eu creio que bateram muito em cima. Quando você está numa empresa, você se preocupa muito com a sua segurança. Então, quem trabalha em algum lugar, por exemplo, precisa usar protetor auricular, precisa usar capacete, bota, luva, óculos, todo mundo se preocupa muito com isso, né? Porque ninguém sai de casa e fala assim, bom, hoje eu vou sair de casa, vou cair, vou quebrar o braço. Todo mundo sai de casa com a ideia de voltar são e salvo, feliz e bem para os seus familiares, né? E por isso a gente se preocupa na empresa, mas em casa. Quanto a gente tem se preocupado com isso? O que nós temos usado? Na empresa, se eu subir em cima de uma cadeira já é risco. Preciso começar a trabalhar com as questões de altura e os equipamentos de proteção de altura. Aí em casa, eu pego aquele banquinho de plástico de 4 pernas, que você senta nele e ele abre as pernas, e subo em cima dele, para pôr alguma coisa no armário lá em cima. Qual que é a preocupação que nós temos tido em casa? Porque se for ver por esse lado, a gente passa mais tempo em casa do que fora. Numa rotina de 8 horas de serviço, você fica 16 em casa. Sim. Você fica 2/3 do dia na sua casa. Sem Então dúvida. você tem que ficar mais preocupado com os problemas que você tem na sua casa do que fora. Nós temos se preocupado mais com a empresa Sim. do que com o nosso lar, que nós passamos a maior parte do tempo. Onde nós somos o patrão, nós somos o maior beneficiário, e que se acontecer alguma coisa com a gente, somos nós por nós mesmos, né? Então assim, quais são o que nós temos feito em casa para melhorar a nossa segurança? Eu falei para vocês as questões da cozinha, que são várias, mas tem várias. Quer ver uma coisa que todo mundo faz? Quem tem T em casa? Quem não tem é difícil, quem não tem. Coloca 3, 4. Aí fala assim, olha, eu vou pôr o secador de cabelo, vou pôr a chapinha, vou pôr o ferro de passar roupa no mesmo T, na mesma tomada. Vou pôr air fryer também, air fryer. Eu carregador air fryer, quantas vezes você vê a tomada derretendo com air fryer porque tem um T lá e tem 3 coisas, né?
Há pouco tempo atrás a gente foi no incêndio de uma residência que foi um curto-circuito, que pode ser causado por isso. As redes não são dimensionadas para vários aparelhos numa tomada só, mas eu vou dar um jeitinho, né? O brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Esses dias eu vi até uma gambiarra, uma brincadeira, põe um T, aí tem 3 lugares, não, mas eu precisava de 4, então você põe 2 T's para juntar com aquele T, você fala, meu Deus do céu, como que pode? E é aquela coisa, não dá nada, não, eu sempre fiz isso, uma hora pode dar problema. Esse acidente que aconteceu, foi uma sobrecarga que aconteceu, mas tinha no telhado da casa, as maritacas fizeram um ninho e elas foram descascando os fios. Isso vai diminuindo a resistência do fio. Então a sobrecarga que deu não seria para tudo aquilo. Só que porque já estava com a resistência diminuída, aconteceu um curto-circuito e pegou fogo na casa. Então, vamos evitar os problemas, vamos diminuir os problemas. O carregador do lado da cama, para eu ficar falando no celular deitado na cama, quantas vezes a gente tem visto acidentes com isso, o celular estoura, o carregador pega fogo. Vamos evitar os problemas. A gente precisa trabalhar de uma forma preventiva. E quando eu falo preventiva, não é só no nosso trabalho, porque o horário mais importante da nossa vida é em casa. Então a gente precisa tomar cuidado em casa. Falei para vocês do banquinho, de subir em cima do banquinho. Quem de vocês não tem um armário alto em casa que eu não alcanço se eu não subir em cima de alguma coisa? E aí você vê gente subindo em cima da pia, em cima de uma banqueta, em cima do banquinho. Há pouco tempo atrás eu cheguei num lugar lá, tinha uma senhorinha de 68 anos de pé em cima de uma cadeira, subindo em cima da pia para pegar. Eu falei, pelo amor de Deus. E é difícil isso acontecer? Quem que tem uma escada que fica no cômodo só para eu pegar? É difícil. Às vezes você tem na cozinha, né? Na cozinha às vezes a gente tem. Mas aí no quarto eu não vou lá na cozinha pegar a escada. Eu subo aqui na beiradinha aqui do criado mudo, né? Para eu pegar. Vou passar um outro vídeo aqui para vocês e enquanto eu vou falando. Nossa, já passou o vídeo ou eu? Não, é que ela tinha deixado rodado, mas ela pausou. Vamos ver. Aí. O que acontece? Problemas com o subir no banquinho. Algumas situações para vocês verem. Percebam que são todas pessoas assim, a maioria são pessoas mais idosas. Quina da coisa. Ai. Essa que eu acho que tá aí na quina, assim. Último degrau da escada? Não, mas vai dar sim, eu tenho certeza que vai dar. O banquinho, olha o banquinho famoso. Olha lá, o banquinho de plástico, né? Esse é o perigo. Quer ver? Olha lá. Não precisa pegar a escadinha, eu subo aqui em cima mesmo. Vai, quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, Jesus. As costas já eram. Essa costa dela. Mas agora vai casa. Pessoal, vocês percebam que assim, é só isso aqui e é onde dá um grande problema. Sabe por quê? Porque se é um probleminha, você não lembra e você repete aquilo. Mas quando você vê situações dessas, você fala, meu, quantas vezes eu já não fiz isso? Quantas vezes eu já não subi em cima de alguma coisa para pegar um prato que eu não alcançava, ou uma panela, ou alguma coisa nesse sentido? Precisamos trabalhar com prevenção. Quando eu falo prevenção, principalmente nas nossas casas, porque a sua segurança depende disso. E uma coisa muito importante que nós temos visto, tem acontecido muito em atendimentos. Sinais, eu falei, tá aqui, ó, muita atenção para sinais de AVE. O que é o AVE? O AVC, acidente vasco cerebral, agora mudou acidente vasco encefálico, porque na verdade eles falam que pode dar no tronco encefálico, no cérebro, mas é a mesma situação. O que é o AVE? Rapidinho para a gente terminar aqui.
É uma interrupção, ela pode ser isquêmica ou hemorrágica. Quando é isquêmica, é uma veinha do cérebro que ela interrompe, bem grosso modo para a gente entender bem rapidinho. Ela interrompe, para de irrigar o cérebro e aí causa uma necrose. O hemorrágico, em vez dessa veinha interromper, ela entupir, ela estoura e causa uma hemorragia. Via de regra, o hemorrágico é mais grave do que o isquêmico, via de regra. Por que eu estou falando que a gente precisa prestar atenção? Quem já viu falar, o idoso tropeçou no tapete e caiu e quebrou o fêmur. Para começar, quem tem idoso em casa, a gente nem pode ter muitos tapetes, né? E não só os idosos, mas se você tem aquele tapete que você gosta muito, mas que ele escorrega de vez em quando, joga fora, porque você compra um ou outro bem melhor do que aquele, porque vai ser muito mais gravoso se você escorregar e cair e se machucar naquele tapete, né? Mas o que tem acontecido muito? A pessoa acha que o idoso caiu porque ele tropeçou num pé no outro. E a hora que você chega lá, na verdade, ele está com AVE. O que o AVE acontece? Sinais evidentes para eu identificar o AVE. Quando eu tenho o AVE do lado esquerdo do cérebro, ele paralisa o lado direito, né? Você tem uma dissimetria de movimentos do lado direito. E quando eu tenho ele do lado direito, ele acomete o lado esquerdo, então é em cruz. Então o que acontece? Às vezes o idoso tropeçou, não porque ele tropeçou em alguma coisa, mas porque ele já está com o princípio de AVE, ele sentiu fraqueza na perna e a perna não conseguiu acompanhar o movimento, por isso que ele caiu e se machucou. E isso tem acontecido muito. Eu estou falando isso porque isso vai acontecer na casa. Normalmente, quando a pessoa acorda de manhã, agora no frio, tem aumentado as incidências desse tipo de ocorrência. E como que eu identifico se a pessoa caiu porque ela tropeçou ou porque ela teve um princípio de AVE? Sinais evidentes do AVE. Primeira coisa, desvio de rima. A pessoa fica com a boca meio torta. Aí você começa a perceber que tem algum problema. Aí você fala assim para ela, dá um sorriso para mim. Aí ela sorri, um lado ela sorri e o outro lado não. Aí você fala assim, ergue a sobrancelha, mexe a sobrancelha. Você percebe que um lado mexe e o outro lado não mexe direito. E você começa a analisar que os movimentos que ela tem dificuldade de fazer são todos do mesmo lado. Isso é um sinal evidente de que ela está com um problema. Levanta o braço, ergue o braço. Você fala, ergue o braço, a pessoa ergue um braço e o outro ela não ergue direito. Outra coisa, o pessoal do SAMU faz muito isso. Fala assim, aperta a minha mão. Aí ele faz assim, e a pessoa pega, normal, isso. Aperta a minha mão. Aí ela aperta, uma mão aperta forte e a outra não aperta. Você começa a identificar que o lado com que está uma deficiência sempre é o mesmo. Então isso é um sinal evidente de AVE. Há um tempo atrás nós pegamos uma senhora que ela começou a sentir, reclamar, nossa, minha mão parece que está formigando, parece que eu estou com dor de cabeça e minha mão está formigando. Acho que eu dormi em cima do braço e de pirona. No outro dia, nossa, minha mão está formigando ainda e eu estou com dor de cabeça, minha perna está meio esquisita, de pirona. Terceiro dia, mesma coisa, de pirona. Do terceiro para o quarto dia, ela estava com AVE isquêmico, tinha uma pequena interrupção de uma veia do cérebro dela. A situação foi se agravando no primeiro, no segundo. Do terceiro para o quarto dia, durante a noite, ela teve uma interrupção maior por causa daquele coágulo que ela teve. E ela ficou em estado vegetativo, ela já não acordou. Ela defecou na cama, ela urinou na cama, porque tem o relaxamento dos esfíncteres, né? E não morreu, conseguimos socorrer, mas ela ficou em estado vegetativo. Tudo isso porque alguém não chegou nela e falou assim, dá um sorrisão para mim. Ergue a sobrancelha para eu ver. Porque se tivessem feito isso, já iriam verificar a dissimetria de movimentos. Aí você verifica, tem algum problema, vamos levar no pronto-socorro e vamos verificar. E a gente tem um privilégio muito grande em Bauru, da gente ter um tratamento diferenciado para quem tem o AVE, o AVC. Né? Quando você, quem já trabalhou nessa área sabe do que eu estou falando, você liga no médico regulador e fala assim, temos um código AVC. O médico já entra em contato com o pronto-socorro, você entra pela parte de baixo do pronto-socorro e deixa a vítima, deixa o paciente na frente da sala de tomografia com a equipe já esperando. Por quê? No AVC eu tenho uma janela de tratamento, que é um período que se eu atingir o tratamento dentro desse período, a possibilidade de eu sair sem sequela nenhuma é gigantesca. Se passar desse período, aí as minhas chances vão diminuindo cada vez mais. No caso dessa mulher, depois do terceiro dia, as chances dela retornar foram zero. Ela ficou em estado vegetativo. Esses testes, eu preciso fazer só se tiver alguns sintomas ou eu posso fazer no dia a dia? Como preventivo. Olha, é assim, né? Tudo que é pra mais, né? Não tem problema nenhum. Por quê?
Pode ser que eu não tenha dor de cabeça, pode ser que eu tenha o começo de dissimetria de movimentos. E se eu perceber isso, eu já preciso procurar um atendimento. Quanto antes eu procurar esse atendimento, melhores vão ser minhas chances de não ter problema nenhum. Como eu disse para vocês, além do AVE acontecer nesse formato do isquêmico e hemorrágico, eu tenho uma outra forma, uma situação que acontece, que é o AVC. Nossa, me fugiu a palavra agora. Mas o que acontece? Por exemplo, é uma interrupção passageira que me dá os sintomas e depois eles já somem. Porque ela é só passageira, porque o que entupiu foi tão pequeno ali, que na verdade o próprio corpo conseguiu deslocar aquela interrupção, mas eu já causou esses efeitos em mim. Então, sempre que eu puder, que eu perceber algum problema, fazer os testes só vai me ajudar. Tá, além da fumigação na dor de cabeça, existe algum outro sintoma? Existe, por exemplo, a dilatação de pupilas, a assimetria de pupilas, uma maior, outra menor, a não reagência dela, quando você joga a luz ela não reage. Só que assim, é mais complicado eu usar esses tipos de terminologias, porque quem bebe muito ou quem usa droga também pode apresentar esse quadro. Então, meio pastosa, né? Exatamente. Então, os principais é o desvio de rima e a assimetria de movimentos. Porque assim, dificilmente vai ter um outro problema que vai causar essa mesma questão. Se acontecer isso, eu já vou perceber. Acontece muitas vezes de, por exemplo, ter um AVE hemorrágico muito grande e a pessoa já ficar desacordada. Só que aí você já vai ter uma emergência. Então você vai ter que correr com ela, de qualquer forma. O que a gente passa, esses sinais, são realmente para princípios, para você identificar o quanto antes para poder correr atrás do tratamento o mais rápido possível. Tá bom? Então, por que eu quis falar sobre o AVE? Porque nós temos tido muita ocorrência de idoso que cai em casa e a pessoa fala, ele tropeçou no calcanhar, tropeçou no próprio pé. E na verdade ela tem um AVE. E aí às vezes o idoso cai, não machucou, não teve uma fratura de fêmur, não machucou grave, nada. Ah, levanta vovô, vamos pôr você na cama. Ah, mas estou sentindo formigar. Não, aí você dormiu do lado. Você percebe? E aí você acaba passando por cima dos principais sinais que você já deveria ter identificado se você tivesse prestado atenção nisso no que a gente está falando. E aí você consegue, eu falo que essa situação é uma situação muito importante, porque você consegue não só salvar uma vida, mas dar qualidade de vida para ela. Porque não adianta você salvar ela e ela ficar em estado vegetativo, né? Ah, mas está com a gente, que bom, não desmereço isso, mas qual é a qualidade de vida que ela tem? Então, quanto antes for identificada essa situação, mais fácil é o tratamento, maiores são as possibilidades dela viver e com qualidade, sem ter grandes sequelas. Beleza? Pessoal, eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre problemas que nós podemos ter em casa, problemas de segurança, problema de eu deixar o ferro, esquecer o ferro ligado em cima da... Ah, mas eu não vou pôr na tábua de passar, eu vou pôr aqui no cantinho, eu estendo uma toalha aqui nessa mesa, aqui ó, e eu passo aqui mesmo. Aí você esquece o ferro lá, o ferro cai em cima da toalha e pega fogo. Então assim, são muitos os problemas que eu posso identificar dentro de uma casa. E de verdade, a maioria vocês sabem. Só que a gente deixa tanto naquele, nunca vai acontecer, não, acha, na minha casa não vai acontecer isso. Não, na minha casa eu posso colocar um Tzinho lá, porque a minha casa foi feita com um fio muito bom. Essa questão é a principal que a gente tem que combater. A questão de nunca vai acontecer. A gente precisa ser preventivo. Não adianta a gente ser só preventivo no lugar onde a gente trabalha. A gente precisa ser preventivo e dar uma qualidade de vida para a nossa família. Então vamos trazer o cuidado que nós temos na nossa empresa para dentro dos nossos lares, para a gente não ter esses problemas. Eu não quero ir na casa de um de vocês para atender uma ocorrência onde já ocorreu, onde vocês já se machucaram, onde vocês já estão com um problema. Eu quero que assim, eu vou deixar de usar isso aqui, eu vou deixar de fazer isso aqui, porque é errado e eu vou me machucar. E eu evito de ter esse contato com vocês nessa situação. Meu, quer me ver? Me chama para o churrasco, mas não cai na sua casa por causa de uma bobeira dessa, porque a gente sabe que vai ter problema grave. Beleza? Então vamos ser preventivos nos nossos lares. E sobre descarga elétrica? A pessoa levar um choque assim, uma descarga. Quando a gente trabalha com energia, você leva uma descarga elétrica, por exemplo, eu tenho porcentagens de eletricidade que passa, de corrente, né, que passa pelo nosso coração. Então, por exemplo, se a energia entra numa mão e sai em uma outra mão, eu tenho uma quantidade de energia, de potencial capacitivo que passa no meu coração. Se sai no pé é outro, se sai na cabeça é outro. Então assim,
Tem gente que fala, não, o choque de 110 é pior que 220, ou 220 é pior que 110. Tudo depende da quantidade de energia que vai passar pelo meu coração. Então assim, eu preciso tomar muito cuidado. Ah, mas aconteceu, tive uma descarga elétrica. Via de regra, se é uma descarga elétrica baixa, o que pode acontecer? Se ela passar uma quantidade grande no coração, o coração pode parar. Porque o coração trabalha com impulsos elétricos. E uma descarga elétrica no coração pode fazer com que o coração pare. Fora isso, os problemas podem ser, assim, é difícil ter um problema muito grave. A não ser que seja uma quantidade de energia muito grande que possa causar queimaduras. Igual o pessoal vai roubar fio de algum lugar e aí a descarga é muito alta, causa queimaduras, mas via de regra, se eu não tenho aquela questão de estar ligado à energia, há um tempo atrás nós pegamos uma ocorrência que o cara foi limpar o forro da casa dele, que estava cheio de passarinho, e tinha um fio decapado. E aí ele entrou debaixo do telhado e foi indo lá no cantinho para tirar lá no cantinho, e lá ele encostou em um fio desencapado. O que aconteceu? A hora que dá o choque, os músculos se contraem. Só que ele estava debaixo, no lugar preso, debaixo do telhado. Então ele não conseguiu sair de cima do fio. E ele ficou tomando choque. Até caiu o disjuntor e ele faleceu lá em cima. Porque ninguém percebeu. Então assim, se você não tem esse reflexo, o que acontece? Tem o fio desencapado. A hora que você encosta nele, o tranco que te dá, a contração que causa dos músculos por causa do impulso elétrico, faz com que você saia de perto daquilo. Então, o problema do choque é a quantidade de energia que passa pelo coração, de corrente que passa pelo coração, ou em uma situação dessa, por exemplo, caiu em cima de um fio. Ou fio elétrico, que já é uma quantidade de uma tensão muito grande. Né? Que aí é se afastar, porque a gente nunca sabe se um fio está energizado ou não, se eu não fizer os devidos testes. E se afastar dele. Alguma outra pergunta? Não? Tem uma pergunta, eu não sei se cabe bem agora nessa questão. Esteve no fim de semana uma pessoa que morreu por ataques de cães. Não deixa de ser um acidente doméstico, né? Pergunto isso por conta do nosso trabalho, que lida diariamente com essa situação. Tem alguma maneira que a gente consiga se desvencilhar de um ataque desse? Olha, é muito complicado, porque depende até de que igual. Você está falando do ataque de pitbull que teve, né? Como que você faria, por exemplo, se você passar uma corda na parte mais alta do pescoço do cachorro e enforcar ele vai perder os sentidos, vai desmaiar e você vai conseguir. Agora, a gente está falando de fazer força contra um animal que é muito forte. Qualquer pessoa consegue fazer isso? Então é complicado, essa é uma outra questão complicada. Se tem um pitbull, por exemplo, mordendo uma pessoa e você consegue pegar as duas pernas dele e puxar e de alguma forma tirar ele, se você soltar ele vai te morder. Agora, se você continuar segurando as pernas dele, ele não consegue virar para te morder. Só que quem tem coragem de ficar segurando? É muito complicado, isso é um trabalho muito complicado. Mas se a gente vê o nosso colega de trabalho ser atacado, acho que a gente vai ter arriscar fazer isso. Se tiver uma corda ou um cinto para você passar, é a forma mais segura. Porque o que acontece? Você trava e espera. Conforme ele vai tendo dificuldade para respirar, ele tem que abrir a boca. Isso qualquer cachorro, tá? A hora que você consegue soltar, com a própria guia você consegue afastar ele do seu corpo. E aí ele não consegue te morder também. Mas sinceramente, é complicado. É difícil, não é fácil. Eu já separei briga de cachorro, eu já tirei cachorro mordendo pessoas. A força é muito grande. A força deles é muito grande, a gente não tem noção da força de um animal desse. Então assim, é muito complicado. Lógico, se tiver uma situação, vou ter que ajudar. E tem uma possibilidade, por exemplo, tem uma corda, ou tem como pegar um cinto que consiga fazer isso, porque se for um cinto meia boca, a hora que eu passar ele vai estourar também. No caso de um, né? Mas no caso era dois. Eram dois animais. É muito complicado, isso é muito difícil. Sinceramente, se tiver uma faca, alguma coisa, mas é um animalzinho, me perdoe, mas antes o animal do que a pessoa que ele está atacando. É muito mais fácil. Agora, se eu tenho a possibilidade de salvar sem machucar o animal, beleza. Se não, se for para escolher, a gente brinca assim, né? Uma brincadeira. Se for para chorar, que chore a mãe dele, não a minha. Então, infelizmente, a gente abate o animal para poder salvar a pessoa. Se tiver essa possibilidade. Só que como que você vai ter? Pega um pedaço de pau e bate no cachorro, Pra você fazer um pitbull parar de morder batendo nele, só se você matar ele. A partir do momento que ele mordeu uma pessoa, ele prova o sangue humano. Ele teria que ser abatido de qualquer jeito, né? Ou não? Nem sempre.
Na verdade, o instinto do cachorro morder é mais um instinto assim, por exemplo, entrou dentro. Essa questão de cachorro de pitbull é uma coisa muito, muito complicada. Eu já resgatei muitos cachorros pitbulls na rua. E, sinceramente, o pitbull na rua, a não ser que ele esteja próximo da casa ou esteja de uma forma muito agressiva, extremamente agressiva, ele é um gatinho na rua. Agora, dentro do território dele, ele é um animal extremamente agressivo, quando ele é criado dessa forma. Então assim, eu já cheguei em lugares que você viu o pitbull, o cara fala, meu, o que nós vamos fazer? Aí você chega, vai chegando, briga com o cachorro, vai falando firme com ele, né, sem demonstrar muito medo. O cachorro vem, você passa aqui e leva ele para onde ele quer. Inclusive, eu já tive problemas em pegar pastor alemão, akita, husky siberiano na rua, deles me atacarem, e eu nunca tive problema com pitbull me atacar na rua, e eu já peguei vários. Então assim, é muito complicado você tratar esse assunto. Mas a forma mais fácil de você tirar um cachorro é essa que eu falei. É uma corda e enforcar ele até ele perder o sentido para você tirar ele de cima da pessoa. Cai até na prevenção também, né? O dono, se ele ter instruído. Exatamente. Vai ter um serviço lá, vamos colocar focinheira nele. A gente tem uma lei, né? Que fala então. que esse tipo de cachorro não pode nem sair na rua sem a focinheira. Mas acho que quando tá dentro de casa vai ter um prestador de serviço, acho que deveria já pensar, ó, já vou colocar. Ah, não, é meu cachorrinho. Não, um cachorrão, né? Não dá para brincar, né? Na verdade, a questão é bem isso que ele falou, é preventivo. E o dono, hoje em dia a gente trata os animais muito com traços humanos, né? Como crianças. E a gente tem que entender que ele é um animal e que ele pode ter esses momentos de raiva dele. E se tiver, ele vai machucar alguém gravemente. Então eu preciso tratar o animal como animal. Principalmente numa situação dessa. Quem quer perguntar? Esses dias na minha rua teve ataque de abelha. Correndo as crianças ainda da rua e as abelhas tudo atrás. A gente tem um problema grave com a abelha, né? Essa abelha africanizada que nós temos, que na verdade nem daqui trouxeram, né? Porque é um cruzamento, né? Ela é um híbrido, né? Que ela dá uma quantidade muito grande de mel, só que ela é muito agressiva. O que fazer com um ataque de abelha? Primeiro, se afastar o mais rápido possível. Tem pessoas que com uma picada de abelha já tem um choque, tem uma alergia muito grande e já pode falecer. Tem pessoas que suportam mais, mas, o mais rápido possível se afastar do local. Não mexer com enxames, né? Porque muitas vezes acontece de alguém, criança tacar pedra, alguma coisa, e aí a abelha atacar todo mundo que está em volta. Então, viu algum enxame, entre em contato com o corpo de bombeiro, entre em contato com alguém especializado para poder fazer a captura, né, do enxame. E evitem ao máximo o contato direto com eles, porque a partir do momento que você recebe uma picada, elas deixam já o feromônio, o cheiro delas, e isso atrai as outras. Então assim, mas eu corri 20 metros, se a 20 metros ela ainda sentir o feromônio, ela vai atacar do mesmo jeito. Então é evitar o máximo possível. Já aconteceu comigo também, trabalhando, entrei na casa de uma pessoa, assim, estava terminando lá, foi lá, tomei uma agulhada, achei que até alguém tinha me atacado. Olhar para trás, enfim. Aí na hora eu já chamei o corpo de bombeiro, foi lá e tiraram. Uma coisa interessante também das abelhas, assim, a gente não pode tratá-las como vilões, porque na verdade nós precisamos delas. Sim. Então aquela coisa assim, eu vou matar tudo. Não, na verdade a abelha não está atacando, ela está se defendendo, está defendendo a colônia. Exatamente. Mais alguma pergunta? Uma vez o cachorro dele, o Pitbull, foi pegar o cachorro da minha mãe, e o cachorro não desligava do cachorro, ele pegou a mangueira, como a pressão estava bem forte, colocou dentro da boca do Pitbull assim, aí ele soltou. Engasgou, faltou ar. É a mesma questão de você enforcar. Vai faltar o ar e ele vai soltar. O que é outra coisa também que acontece, porque quando o cachorro morde, ele praticamente não respira ali, né? Se você tampar o nariz dele, ele também solta. Só que quem vai pôr a mão no nariz? Porque se ele largar, a primeira coisa que ele vai morder é a sua mão, né? Então, eu falo porque eu tenho cachorros, não é pitbull, um dogo argentino, que é um cachorro bem grande também. E já fiz isso, ele estava brigando, eu tampei o nariz dele, ele largou e mordeu minha mão. Só que assim, a hora que ele mordeu, ele já largou, não chegou nem a me machucar. Mas na rua não dá pra gente fazer isso. É a corda e enforcar para que ele possa soltar o animal. Ou a pessoa que ele estiver atacando. Mas não é fácil. A força desses animais é muito grande. Se tiver como você, de repente, chamar mais pessoas para ajudar, chamar um serviço de emergência, e segura ali, mas ele está mordendo, segura nas pernas dele para ele perder a mobilidade, porque além da mordida, o chacoalho dele machuca muito, quebra ossos, né?
Então assim, se você tirar essa mobilidade dele, diminui os efeitos do problema, até chegar mais alguém para poder ajudar. Mas ter calma numa situação dessa é muito difícil. A gente está falando de um ataque, né? Então é muito complicado. Mas geralmente eu acho que as pessoas são um pouco mal informadas com relação ao pitbull. Eu entrei numa residência que tinha um pedacinho só de quintal e lá tinha 3 pitbulls juntos ali. Imagina a energia deles, e né? para sair para casa, para eles saírem, tinha que passar por dentro da casa. Para eles entrarem, tinha que passar por dentro da casa. Não tinha corredor dos lados da casa. Eu achei aquilo um absurdo. Aí cai uns maus tratos também na questão de cuidados, né? Porque o animal ele tem muita energia, é um cachorro hiperativo, né? Então ele precisa gastar energia de alguma forma. E às vezes os ataques, as brigas acontecem por causa disso. Porque exatamente, fica estressado. A mesma coisa é a gente ficar trancado no quarto o dia inteiro. Chega uma hora e fala, eu não aguento mais ficar no quarto. E aí causa os acidentes. Mais alguma outra pergunta? Tem muito prédio que acontece. Tem muito prédio que tem escada e as escadas sem corrimão e tudo mais. Quando tem um acidente, precisa tirar a pessoa de dentro, ou mesmo no elevador. O elevador não cabe a maca e não tem cadeira de roda. Qual seria a melhor forma? Então, tem que chamar o resgate, aguardar? Na verdade, assim, igual eu falei, né? Quando a gente age com mais emoção do que razão, a gente mais prejudica do que ajuda, né? Porque você está desesperado. Quando você tem algum problema, queda, alguma situação desse sentido, a primeira coisa que nós, como socorristas, precisamos preservar, a coluna e a cervical, né? Porque pode ter tido alguma lesão. A gente tem casos de ocorrências de pessoas que, por exemplo, tiveram uma fratura na cervical, mas ela não foi total, mas se mexeu, ela mesma se mexeu, rompeu totalmente, afetou a medula e ela ficou ou tetraplégica ou paraplégica ou às vezes até morreu. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a questão da cervical e da coluna. Mas ela caiu, por exemplo, coisa que já aconteceu conosco, de você chegar, a pessoa está caída, não entra a maca, mas ela está sentada. Aí a gente tira ela sentada, coloca ela numa cadeira, sentada da mesma forma que ela estava, você leva ela sentada na cadeira. É uma das formas que a gente vai diminuir a movimentação dela. E assim que possível a gente colocar na maca e fazer toda a imobilização. Mas isso é um serviço muito mais especializado. É melhor você chamar um serviço de emergência do que você tentar, às vezes, mexer com a vítima e prejudicar ainda mais a situação. Alguma outra pergunta? Gente, eu espero que tenha somado um pouquinho de conhecimento com vocês, que realmente, como eu disse para vocês, eu espero não vê-los, alguns já são mais conhecidos até, eu espero não ter que atender uma ocorrência e vê-los numa situação ruim, mas eu quero que essa situação seja evitada. Por isso que a gente está tentando fazer essas palestras, esses trabalhos preventivos para evitar as ocorrências, evitar os acidentes, evitar os problemas. Então eu espero que vocês tenham agregado um pouquinho de conhecimento e que levem realmente essa segurança para casa, esses cuidados que nós temos na rua, nos nossos serviços, que a gente entenda que dentro de casa a gente tem que ter um cuidado redobrado. Muito obrigado por vocês terem me suportado nessa última palestra da Semana da Cipate e eu espero que realmente tenha contribuído um pouquinho com vocês. Tá bom? Obrigado.